Aleluias. Deus seja louvado. Podeis assentar. Pastor Manuel Carlos, pastora Karine, eles não vieram, eles estão com um resfriado muito forte. Então esse é o motivo da ausência deles. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Aleluias. Êxodo capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 até o 15. Todos acharam? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e ele me disserem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aleluias. Glória a Deus. Agora, voltando um pouquinho lá no salmo que nós lemos no início do culto, salmo de número 24, diz assim, versículo 5: Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aleluias. Deus está falando para mim e para você. A geração que está hoje na terra é aquele que busca a face do Senhor. O Deus que libertou o povo lá do Egito. O Deus que falou para Moisés: Assim você deverá se apresentar ao meu povo, dizendo: O eu sou te enviou. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, e eu serei o que sou. Não tem variação, eu não mudo. Eu fiz, está feito. E isto será um memorial: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus do Rodrigo. Quantas gerações dos patriarcas se passaram até chegar em mim e a você? E hoje nós somos a geração daqueles que buscam a face de Deus. Nós somos a geração daquele que invoca o nome do Senhor. Aleluias. E nós somos um memorial de Deus aqui nesta terra, para manifestar a glória do Senhor, para que outras gerações, até o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, continuem buscando a face dEle, buscando o poder dEle, buscando a glória do Senhor. Deus não mudou, irmãos. O mesmo Deus que se apresentou ali para Moisés, o mesmo Deus que se apresentou ao povo, em poder, envergonhando todas as deidades do Egito, os deuses do Egito, os poderes das trevas do Egito, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E aí nós temos ainda o poder do sangue e o poder do nome de Jesus Cristo, que nos liberta e que nos traz para que nós possamos manifestar na geração de hoje, na minha geração, na sua geração, e os nossos filhos, depois os filhos dos nossos filhos, até o Senhor voltar e buscar a sua igreja, manifestar e buscar a face do nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Cristo veio, o Senhor Ele fez um upgrade aqui nas nossas vidas espirituais. O livro de Efésios, a carta aos Efésios, é uma carta assim, muito poderosa, porque ela fala lá para a gente, lá no primeiro capítulo, que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais. Então o Senhor em Cristo Jesus, Ele nos faz assentar em regiões celestiais, para que nós possamos ter acesso a uma comunhão plena com Ele, e aí nós podemos vislumbrarmos, enxergarmos o desenho do céu, as bênçãos que o Senhor já constituiu para nós, e nós manifestarmos ela aqui na terra. O Senhor Ele nos coloca numa posição de destaque, o Senhor nos coloca numa posição privilegiada, numa posição de nós enxergarmos diferentemente daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, não enxergam.
O Senhor nos coloca para enxergar do ponto de vista superior, do ponto de vista celestial, para que nós possamos já no celestial entender que as bênçãos, elas vêm de lá, e elas somente se manifestam aqui, elas se materializam aqui na terra. Por isso que ele fala, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então nós podemos enxergar. Ah, pastor, eu não consigo enxergar. Irmão, você precisa abrir a sua visão espiritual. Porque todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebeu o selo do Espírito Santo. E agora nós podemos enxergar as coisas espirituais. Nós estamos agora ressuscitados em Cristo Jesus. O nosso espírito, ele reviveu. E aí nós podemos enxergar as coisas espirituais. Jesus, ele falou para a mulher samaritana: olha, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Como que eu vou discernir aquilo que é espiritual se eu não tenho o meu espírito vivificado em Cristo? E como é vivificado o meu espírito? Pelo sangue de Jesus, aceitando a Cristo Jesus. E aí eu começo a ter acesso às coisas celestiais, eu começo a entender as coisas celestiais, e através das coisas celestiais, eu começo a manifestar a glória de Deus aqui na terra. Então, irmãos, é diferente. O homem natural, o ser humano que não tem a Cristo, ele enxerga até onde a vista vai. Ele ouve aquilo que chega a seus ouvidos. Ele sente aquilo que lhe toca. Agora, nós que somos espirituais, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós começamos a discernir as coisas espirituais. Aí nós começamos a enxergar aquilo que a vista não vê. Nós começamos a ouvir o som do céu, aquilo, querido, que o homem natural não ouve. Nós começamos a sentir as coisas, a glória do Senhor, aquilo que o ser humano que não conhece a Jesus, ele não sente. Por quê? O seu espírito, ele não está vivificado. O espírito vivificado nos traz comunhão plena com o nosso Deus. E estando em comunhão plena com o nosso Deus, nós temos condições de manifestar o poder dele aqui na terra. Aleluias. Jesus Cristo, antes dele ministrar um princípio eterno, antes dele ministrar verdades celestiais, ele dizia: em verdade vos digo. Ou na verdade vos digo. Ou seja, aquilo que ele disse é verdade. Ele é a verdade. Nada pode, queridos, destruir a verdade. Nós cantamos aqui. Ele é a verdade nua e crua. Você quer saber e quer conhecer a verdade? Vá em Cristo, conheça Cristo. Ele é a verdade. E aí o Senhor, ele falava: em verdade vos digo, porque a realidade é a celestial. O que nós vemos aqui é a manifestação daquilo que aconteceu lá nos celestiais. E aí Jesus, ele fala que em Cristo nós somos curados, que em Cristo nós podemos ter uma paz que o mundo não entende, uma paz que independe de circunstância, é uma paz que ela vem de dentro para fora, porque ela começa no céu não tem guerra, no céu não tem enfermidade, no céu não tem tribulação, no céu, querido, não tem sofrimento. Então veja, a verdade é aquilo que está no céu, e aí o Senhor, ele nos chama para manifestar o celestial aqui na terra. Por isso que ele falou, olha, lá em Marcos 16, nos últimos versículos, antes de subir ao céu, ele já tinha ressuscitado. E aí ele disse assim: olha, vocês irão por toda a terra e pregarão o evangelho, anunciarão a boa nova, e em meu nome expulsará demônios. Em meu nome, você pode pôr a mão no enfermo, ele ficará curado. O que ele está falando? Vocês vão começar a manifestar a realidade celestial, as verdades celestiais, porque era para ser dessa forma. Então o Senhor nos chama para fazer a diferença, irmãos. E aí, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos a glória, nós vemos a vastidão. Não dá para a gente alcançar o tamanho do nosso Deus. Não dá para nós vislumbrarmos quão grande é o Senhor, a ponto de criar e realizar milagre, de chamar no deserto águas, de criar caminho no meio do mar. Não dá para nós medirmos Deus, mas nós podemos manifestá-lo aqui na terra, em o nome de Jesus Cristo.
Ele nos chama para isso. Então, quando nós entendemos essa verdade espiritual, nós nos conectamos às coisas celestiais, nós começamos a ter visão do céu, a sentir o céu, a enxergar coisas que aqui as pessoas não enxergam, a vislumbrar a promessa, a sentir o cheiro da promessa, sentir o gosto da promessa, sentir, irmão, como que a promessa é, tatear a promessa, porque você já viu isso lá no céu, e aí você vai buscar e representar isso aqui na terra, por meio do poder que Cristo nos dá, aleluia. E o Senhor Jesus falou, quem está nele, fará grandes coisas. O Senhor Jesus, ele fala, aquele que crê em mim, fará as coisas que eu faço, e maiores nós faríamos, está escrito lá em João. Como que é isso? O Senhor nos chama para manifestar o céu, o poder, a glória, o sobrenatural, aquilo que, olha, o natural não explica, nós vamos manifestar a glória, o poder do Senhor aqui na terra. E aí nós somos a conexão, queridos, nós somos aqueles que se conectam, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, e aí conectado ao Senhor, nós podemos manifestar aquilo que está no celestial aqui na terra, manifestando cura, trazendo paz, anunciando a salvação, anunciando a Cristo, trazendo, querido, a libertação, libertando os cativos e oprimidos de Satanás. Os discípulos de João estavam em dúvida, o próprio João Batista estava preso, ele estava em dúvida se Cristo era aquele que eles estavam esperando. E aí João Batista falou para os seus discípulos irem lá inquirir a Jesus Cristo, e perguntar se ele é mesmo aquele que eles estavam esperando. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os cativos e oprimidos de Satanás são libertados, e o evangelho é anunciado àqueles que são e necessitados, aleluia. O que Jesus está falando? Olha, a manifestação do céu, a manifestação da glória, e o Senhor Jesus Cristo, ele fala, eu vos dou poder para em meu nome manifestar todas essas coisas aqui na terra, aleluia. Não sei o que disse, foi o Senhor que falou, é por isso que ele é capaz de realizar, queridos, um milagre. Por isso que ele é capaz, porque ele é Deus, Criador de todas as coisas, de realizar o impossível. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus, aleluias. Então nós temos que entender e crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falou, olha, aquele que tem fome, vem a mim. E aquele que tem sede, se crer em mim, nunca mais terá sede. Aleluias. São as palavras do Senhor, são as palavras que o Senhor deixou para mim e para você, para nós manifestarmos a glória dEle. Uma coisa interessante, que sem alimento, queridos, a gente passa até bastante dias sem comer alimento sólido, até 40 dias, mas sem água, se você ficar 3 dias sem beber água, você desidrata e morre. Por isso que Jesus falou, eu sou a água da vida, eu sou a água da vida, sem Cristo nós não podemos viver. E ele falou, aquele que crê em mim jamais terá sede, ou seja, aquele que crê em mim está hidratado pelo Espírito Santo que fluirá nele através dos rios de água viva. Está escrito na palavra. E aí nós começamos a ser aqueles que vai trazer água, através da palavra, através de Cristo, para aqueles que estão em sequidão, para aqueles que estão, irmãos, estéreis. E aí quando vem a água ela produz vida. Quando nós cremos em Cristo, nós produzimos vida. A vida começa a fluir em mim e em você. O Espírito Santo de Deus começa a fluir em nós. Então nós precisamos buscar a Cristo. Como que eu faço isso? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A palavra de Deus fala que a palavra é a água. E quando eu estou cheio da palavra, significa que você está hidratado. Presta atenção nessa verdade, querido. Quanto tempo faz que você não se hidrata espiritualmente? Quanto tempo faz que o teu espírito está seco? Você tem o selo, está selado, mas o teu espírito está seco porque você não tem se hidratado com a água, com a palavra. E eu preciso estar hidratado porque o Espírito Santo atua na palavra, ele atua na água. Lá em Gênesis fala, olha, no princípio o Espírito de Deus pairava sobre o quê? As águas. Então eu quero dizer para você que a palavra, querido, é ali
elemento aonde o Espírito Santo, ele vai produzir o poder na sua vida. A palavra é a água onde o Espírito Santo ele vai gerar todas as coisas. A palavra é a água onde o Espírito Santo ele vai trazer à existência aquilo que o mundo não enxerga, aquilo que a visão humana não vê, aquilo que a audição humana não consegue perceber. Aí o Senhor traz, mas eu preciso estar cheio da palavra, eu preciso estar cheio de Cristo. Então nós precisamos nos hidratar. Sabe quando você faz aquele exercício, e ainda nesse tempo seco, né, você faz exercício, a garganta fica seca, a boca fica seca. O que eu preciso de água? Se você tomar Coca-Cola, querido, vai pregar a sua boca, vai trancar a tua garganta, vai ficar aquela melequeira lá dentro, e você não vai conseguir limpar ali as suas cordas vocais, você não vai conseguir se hidratar. Eu preciso de água. A sede, ela é matada com o quê? Com água. Não é com refrigerante. Não é com suco. Não é com tangue. Não é com capo. É com água. É água. Eu não posso colocar no lugar daquilo que é o solvente universal. Eu não posso substituir aquilo que é a vida, que dá a vida, e sem ela eu não posso viver, por outras coisas. Até porque todas essas outras coisas, no princípio é a água, mas está misturada. E hoje nós temos recebido a água da vida com mistura. Nós estamos misturando muita coisa na água, está colocando muita coisa na palavra, está colocando muito açúcar na palavra, está colocando muita gordura na palavra, está sendo colocado, meu irmão, muito contaminante na palavra, e a palavra é a água, a palavra é Cristo, é dele que precisamos. Para nós estarmos hidratados e eu cheio da palavra, o poder vai acontecer. O poder vai fluir. É por isso que ele falou, aquele que crê em mim, não terá sede. E eu creio em Cristo, eu preciso crer em Cristo, para a palavra ela estar borbulhando na minha vida. E aí o Espírito Santo, ele começa, querido, a produzir essa palavra. Aí você lê o que Jesus é a paz. Ah, mas eu estou vivendo tão atribulado. Mas você lê a palavra, você se hidrata com a palavra, você se enche da palavra. Aí o que vai acontecer? Você vai estar em paz. Em meio a um mundo conturbado, você vai estar em paz. Ah, estou passando por enfermidade, estou enfermo, mas a palavra de Jesus fala, aquele que impor a mão ficará curado. A palavra fala, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu vou pegar essa palavra, eu vou me embebedar dessa palavra, eu vou me encher dessa palavra, eu vou transbordar dessa palavra, e aí o Espírito Santo vai produzir a palavra em mim, irmãos, vai materializar a palavra. Quando Jesus ele chegou, Lázaro já estava morto, fazia 4 dias. A diferença é que o próprio Cristo, a palavra, ele é a vida. Aleluia. E aí Jesus ele falou, olha, manda retirar a pedra. As pessoas falaram assim, mas já cheira mal. Já tem 4 dias que está morto. Jesus falou, eu sou a ressurreição e sou a vida. A irmã de Lázaro falou, realmente, o Senhor vai, nós cremos que vamos ressuscitar, depois não, Jesus, estou falando para agora, remove a pedra. E aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora, a palavra fala, a palavra que gera a vida fala, Lázaro, vem para fora, e aquele vácuo que tinha sido preenchido pela morte, a morte é expulsa, e a palavra de vida entra, e aí Lázaro, ele é ressurreto, e ele sai atado, cheio de vida, e aí Jesus fala, desatai-o, e aquilo que estava podre, aquilo que já não tinha mais vida, os órgãos já tinham derretido, a palavra que criou todas as coisas, chamou à existência aquilo que não havia mais, porque Ele é o Deus de milagre, Ele abre, queridos, caminho no meio do mar, Ele é cumpridor de promessa, Ele faz jorrar no deserto manancial, aleluias. Então eu preciso me hidratar, eu preciso estar cheio da palavra, para que eu continue sendo a geração que anuncia a salvação, que anuncia Cristo, que anuncia que há um Deus
Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que faz milagre, aleluias. Nós precisamos afastar de nós aquilo, querido, que faz nós perdermos essa unção. Nós precisamos afastar de nós a dúvida, a incredulidade. A incredulidade e a dúvida é incompatível com a palavra. Quando eu duvido, meu irmão, eu estou fazendo algo que é incompatível com a palavra. Então eu preciso crer naquilo que Ele está dizendo. E Jesus, Ele advertiu os seus discípulos, Ele já estava ressurreto. Chegou lá, os discípulos estavam, não, as mulheres não viram o Jesus ressurreto, não estava não. Outros já tinham contado também que Ele havia ressuscitado, não, ninguém acreditava, estava todo mundo duvidando. Aí a palavra de Deus fala que Jesus, Ele entra no lugar onde eles estavam, nem bateu, nem nada, já estava lá, porque o Senhor, Ele já estava com o corpo glorificado e ressurreto. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele lança em rosto dos discípulos a sua incredulidade. Jesus, Ele fala, vocês são incrédulos. Estive com vocês, falei para vocês tudo o que ia acontecer, e vocês não estão acreditando que eu ressuscitei. Eu ressuscitei, estou aqui. Tomé falou, só acredito se eu botar minha mão no furo. Só acredito se eu pôr a mão no lado. E aí Jesus fala, está aqui, Tomé. Toca aí. Né? Hoje é só toca, né? Jesus falou, toca aí. Está aqui o furo que eu recebi por você. Está aqui o rasgo. Fui rasgado para que a igreja fosse gerada, para que você nascesse da água e do Espírito, aleluias. E aí Tomé fala, Deus meu, Senhor meu. Nós não podemos duvidar, irmãos. Entre um diagnóstico médico e entre a palavra, fique com a palavra. Estou dizendo que você não vai tomar o remédio, que você não vai fazer o tratamento, não estou dizendo isso. Mas o Senhor não nos chamou para sermos doentes, o Senhor nos chamou para sermos curados. Senão seria em vão a palavra que Ele disse, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso é para agora, enquanto eu estou vivendo aqui na terra, porque no céu não tem enfermidade, no céu não entra doença, então é para eu manifestar o céu na terra, aleluia, é agora. Por isso que Ele é Deus que cura, queridos. Ele sara. O meu e o seu papel é acreditar, independente da circunstância. É crer, independente da circunstância. Porque Ele cura. Quantas curas presenciamos durante toda a existência da igreja? Quantas curas eu vivenciei? Desde a minha conversão. Quantos milagres eu vi o Senhor operar. Na vida da minha esposa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Quantos milagres eu vi Deus operar, irmãos. Porque Ele é Deus que cura. Quando Daniel nasceu, ele chorava e aí aparecia uma hérnia, aqui acima da virilha. Aí a Thalita veio e falou, quando ele chora, né, faz esforço, está aparecendo aqui uma hérnia nele. Aí nós levamos no médico, o médico examinou, vai ter que operar. Aí imagina, né, para os pais, uma criança recém-nascida, ter que passar por uma cirurgia, tomar anestesia geral para você fazer o remendo de uma hérnia. Tá bom, vamos fazer. Aí a gente marcou, foi no médico, marcou a cirurgia, não sei se marcou a cirurgia, mas deu entrada lá para marcar. Aí o convênio virou e falou assim, o teu filho ele não está integrado ao convênio. Mas como não? Já fiz todos os procedimentos. Não, aqui não está constando nada. Como não está constando nada? Já dei a entrada, já informei, já cumpriu, não tem carência. Não pode, aí pela carência tem que esperar 1 ano. Aí já queria processar, né, o plano de saúde. Vou entrar com ação e tal. Aí um dia nós estávamos na casa dos meus pais, aí uma pessoa estava lá, ela, posso orar com o teu filho? Não sei se ela já sabia desse problema,
Aí, isso foi num domingo à tarde, eu lembro direitinho, ela sentou no banco, colocou o Daniel no colo, tirou a fralda dele. Aí ungiu com óleo onde estava o local da íngua, né? Da hérnia. Oramos. Aí passou. Aí no decorrer dos dias, a Thalita chegou e falou, o Daniel quando ele chora, não tem mais a hérnia, não aparece mais. Aleluias. É Deus que cura. Não precisou passar por cirurgia, irmãos. Em que pese todo o meu esforço de olhar para as coisas materiais ali, no sentido de fazer o plano de saúde, cumprir aquilo que estava contratado, no sentido de buscar a medicina. Não, o Senhor usou uma serva, aí ungiu com óleo, orou, e o menino foi curado. Aleluia. Como que você explica? Não explica, tem coisas que você não explica. A gente crê e depois, querido, você dá glória a Deus pelo milagre. Aleluia. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Antes do diagnóstico, antes do médico, ora. Ora. Palavra, esteja cheio da palavra. Para que o Espírito Santo, ele choque essa palavra. E aí chame a existência aquilo que não tem, aquilo que não há. Nós precisamos crer, irmãos. Como Paulo falou, o viver para mim é Cristo. Então se o viver é Cristo, é viver cheio da palavra. É viver cheio de Cristo. É viver transbordando a Cristo. É viver, irmão, exalando o perfume de Cristo. Eu preciso crer, porque aquele que crê nunca mais terá sede e dele fluirão rios de água viva. Aleluia. Crer no Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos a geração. Nós somos os responsáveis por buscar a face do Senhor. Eu lembro quando eu estudava literatura, nem sei se tem isso mais hoje, porque tanta coisa mudou, mas no meu tempo tinha literatura, né? Aí você tinha lá os períodos literários. E aí todos os períodos literários eram pendulares entre o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, e o teocentrismo, Deus como centro. Hoje nós estamos vivendo uma mistura, o homem no centro de tudo, e dentro da igreja o homem colocado no centro de tudo, e Jesus Cristo para escanteio de tudo. E aí nesses períodos literários era um pêndulo, né? Uma hora está lá, outra hora está aqui. Porque chega um momento que o homem começa a enxergar que ele sozinho não dá conta. Ele sozinho não pode realizar as coisas, ele não pode mudar as coisas. Porque o mundo jaz no maligno. Nós temos que entender isso. O mundo ele foi contaminado pelo inimigo. E o inimigo é um ser espiritual. E o ser espiritual ele não morre porque ele não tem corpo. Mas ele já está destinado à condenação eterna. E o tormento eterno. Haverá um tempo, depois do milênio, em que o diabo vai ser solto de novo, tentando seduzir as nações, aí vai ser aprisionado, aí ele vai ser jogado dentro do lago de enxofre. Vai ser jogado ele, a morte, todos os seus demônios, e aí esse espírito maligno, os espíritos malignos que atuam no mundo, não vão atuar mais. Mas ainda os espíritos atuam, e eles não morrem, nós morremos, mas o espírito não. Então por isso que de geração em geração eu e você somos responsáveis por anunciar a palavra, anunciar a Cristo. Porque o espírito do anticristo ele está aí, ele tenta pegar lá, tentou pegar o Hitler, mas fez tanta coisa má, mas não é ainda o anticristo mesmo, como a palavra ainda está falando. Pegou tantos outros imperadores, reis, pessoas malignas. O que atuou neles? O espírito de anticristo, o espírito da maldade, o espírito do erro, o espírito do engano. O espírito não morre, os espíritos não morrem, mas eles vão ser, já estão condenados e eles vão ser definitivamente jogados no lago de enxofre e fogo. Mas não é o caso, por isso que eu e você temos que manifestar a palavra. Eu e você temos que manifestar Cristo, porque nós estamos vivendo aqui, e nós temos que passar isso de geração em geração. Tenho que passar isso para o meu filho passar isso para o meu neto,
e o neto para o meu bisneto, para o meu trineto, quatrineto, até o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja. Mas eu e você somos aqueles que, de geração em geração, buscam a face do Senhor e manifestam a sua glória aqui na terra. Eu e você. E aí o Espírito Santo de Deus opera em nós. Para o Espírito operar, eu preciso de Cristo, porque Ele é aquele que pagou o preço. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos, irmãos, buscar estar cheio da presença do nosso Deus. Para Deus não tem passado, presente e futuro, Ele é. Para o Senhor não tem dificuldade, Ele faz. A palavra está dizendo a verdade, Ele é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo fala, em verdade vos digo. Se eu estou dizendo, vai acontecer. Irmãos, existe um Deus tão poderoso, que Ele muda o espaço-tempo, Ele muda todas as coisas, faz a terra parar, faz a terra voltar. De que jeito, pastor? Não sei. A terra, ela gira em milhares e milhares de quilômetros por segundo aí. Se ela parar de uma vez, tudo que está nela, pelo princípio da inércia, continua. Então vai tudo ser destruído, casa, pessoa, tudo que tem nela. Mas o Senhor, Ele nos relata lá em Josué, quando o povo estava pelejando, Josué intercedeu, falou, sol, para, lua, detenha-te. E a palavra de Deus fala que por um dia inteiro, o sol, ele se deteve, ou seja, a terra parou. Está entendendo? O que é o Deus Todo-Poderoso chegar e parar o movimento de rotação da terra? Sem nada movimentar, Ele para tudo que tem nela, tudo que Ele fez, para que o seu povo prevalecesse na batalha. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus de poder. É Deus que vai além do mentoring, que vai além do coaching, que vai além de todas as coisas. Ele é Deus de milagre, que não se explica. Eu creio no poder da palavra, naquilo que está sendo dito, e as coisas acontecem, porque Ele é capaz de chamar a existência. Então Ele é um Deus que fez por um dia a terra parar. Aleluia. E o povo prevaleceu na batalha. Ele é Deus que, por causa de a oração do rei Ezequias, Deus chamou Isaías e falou assim, vai lá e fala para Ezequias que eu vou levá-lo, para ele colocar a sua casa em ordem. Aí a palavra de Deus fala que depois que o profeta entregou a palavra, Ezequias virou para a parede e orou a Deus. E aí antes do profeta sair do palácio, dos muros do palácio, Deus falou assim, olha, vai e volta, fala para o rei que eu ouvi a palavra dele, ouvi a oração dele, e eu vou conceder para ele mais 10 anos de vida. E aí o profeta voltou e falou, Deus vai te curar. E para você saber que Ele é Deus, o que você quer? Você quer que o relógio de Acás se adiante 10 graus? Relógio de sombra, tinha lá o sol, ele fazia sombra num pino, e aí aquele pino marcava as horas no dia. Ou você quer que ele retroceda 10 graus? Aí Ezequias falou assim, é mais difícil retroceder 10 graus. O que ele estava fazendo? É mais difícil você fazer a terra voltar. Meu irmão, o que é isso? Você parou para pensar o que é? O que é isso? É um Deus que faz a terra parar, mas ele não satisfaz com isso, Ele faz a terra voltar. E aí a palavra de Deus fala que o relógio de Acás, a sombra, ela retrocedeu 10 graus, 40 minutos. Como é que pode? Como é que pode? Deus para a terra e fala assim para a terra volta. A terra volta. Ela volta para a sombra pegar ali, na vareta do relógio, e aí marcar o retrocesso da sombra em 10 graus. Isso é Deus de poder. Aleluia. Por isso que Deus chega para Moisés e fala assim, fala que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, eu sou o que serei, e eu serei o que sou. Não tem variação, eu faço o que eu quero. Aleluia. Eu paro a terra, eu volto à terra, eu mudo os tempos, eu enrolo os tempos, eu abrevio os tempos, e o Senhor Ele tem abreviado os tempos, para que, meu irmão, nós não venhamos a nos perder.
Porque a palavra de Deus, ela fala que naquele tempo onde o amor entre muitos se esfriaria, está próximo à volta de Cristo, e o amor ele tem esfriado. E se você pegar a palavra original, o esfriar ali, o que é? Como se viesse um vento gelado e soprasse sobre as pessoas, e as pessoas ficassem insensíveis. Aí pai maltratando o filho, filho maltratando o pai, um contra o outro, aquele vento gélido soprando, anunciando que está próxima a volta do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós somos aqueles que devem anunciar o poder de Deus, anunciar a salvação, anunciar a glória do Senhor. Então nós temos que crer, querido, tudo é sustentado pela palavra do Senhor, tudo. O Senhor falou, haja luz, façamos, pela palavra. Tudo que você vê fisicamente, da natureza, foi chamado à existência pela palavra, e tudo se sustenta por esta palavra. E Ele é a palavra, Jesus é a palavra, porque através dEle, por Ele, para Ele, foram chamadas à existência todas as coisas. Eu já falei, como é que você vê aí, querido? Depois de uma seca, vai lá o matinho e se reproduz, ele cresce. O passarinho continua se reproduzindo, eu fico maravilhado com as coisas de Deus. Às vezes eu estou lá na minha casa, eu vejo aquela mistura de canto de pássaros, vários cantos diferentes, aí você vê vários pássaros diferentes, de cores diferentes, de plumagem diferente, de tamanho diferente, aí você vê ali as maritacas passando e fazendo aquele barulho que elas fazem peculiar, e aí você olha para a natureza, você olha as árvores frondosas de tamanhos diferentes, com folhagem diferente, de tamanho diferente, com diâmetro de tronco diferente, aí você olha as flores, aí você olha as estações, querido, tudo se sustenta pela palavra de Deus, o homem não põe a mão, mas a palavra de Deus sustenta todas as coisas, aleluia. É esse Deus que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas, a diversidade de todas as coisas, a beleza de todas as coisas, é esse Deus que nós servimos, aleluia. Por isso que nós adoramos, por isso que nós exaltamos o nome do Senhor, porque Ele é Deus, aleluia. Eu sou o que sou, eu ouço o clamor do meu povo, eu socorro o meu povo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, Ele é, não tem limitação, não tem variação. Nós tínhamos que crer mais na palavra, irmãos. Nós tínhamos que ser mais sensíveis àquilo que o Senhor está falando para nós, àquilo que o Senhor está manifestando para nós. E perceba, nós que fomos feitos à semelhança e à imagem de Deus, somos os únicos que conseguem raciocinar, pensar, criar, construir e falar. O ser humano é o ser que fala. Você já viu macaco falar? Elefante falar? Já foi no zoológico, você já viu um bate-papo entre o casal leoa e leão? Já viu? Já viu um elefante trocar ideia? Mandar torpedo? Pô, pastor, torpedo é coisa do passado, agora é Whats, né? Já viu? Não. O único ser que tem poder criativo de construção é o homem, porque foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. O homem tem a pinça, tira o dedão para você ver, você não consegue construir nada, nós temos pinça para poder construir as coisas. Vocês estão assentados em um banco que foi construído por um ser, por um homem, um ser humano. Então Deus, Ele é criador de todas as coisas e nos fez com a mente criativa e inventiva, para que nós pudéssemos manifestar aqui na terra a sua glória e o seu poder. Nós temos isso conosco. Creia em Cristo, queridos. Creia na palavra do Senhor. O tempo que nós vivemos não pode conter o poder de Deus. Não pode. Não tem como conter. Independente da circunstância, persevera.
independente daquilo que você está vivendo, persevera. Seja a geração a manifestar aquilo que Deus está falando para nós. Jesus ele falou, olha, batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus ele falou, olha, seja como a viúva que estava diante do juiz incompassivo. Ela ia lá, insistia com ele, julga a minha causa. E aí ele, eu não vou dar ouvido para ela. Não dou ouvido para o poderoso, não dou ouvido para ninguém, não vou dar. De tanto ela importunar, ele falou, eu vou julgar para ela parar de me importunar, para ela parar de me azucrinar. Aí ele foi lá e julgou. O que Jesus está falando, ensinando para mim e para você? Independente da circunstância, persevera. Independente da circunstância, creia, aleluias. Creia, preencha, meu irmão. Isso que nós vivemos com o poder da palavra. É isso que nós temos que fazer. Nós não oramos pouco, nós lemos pouco a palavra do Senhor, nós manifestamos pouco aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, e obviamente nós não vamos ver a concretude, porque eu tenho que ir no céu, enxergar, vir, manifestar e me esforçar, porque ainda vivemos nesse mundo conturbado, mas o Senhor nos deu autoridade e poder para manifestar a glória dEle. Então eu preciso falar a palavra. A geração que manifesta a palavra. Uma coisa muito interessante, queridos. Eu preciso lançar a palavra. Como que eu lanço a palavra? Falando. Você entende isso? Eu lanço a palavra falando. Você tem língua, cordas vocais, fala a palavra. Fala, ser curado em nome de Jesus. Lança a palavra. Mas eu falei e não aconteceu. Lança de novo. Persevera. Mas eu estou orando e não. Lança, vai, continua lançando a palavra. Porque quando você lança a palavra, o que você está fazendo? Você está preenchendo o espaço. Você está preenchendo o espaço aqui, ó. Aquele espaço que está lá sendo preenchido com a doença, quando você lança a palavra vai empurrar a doença para fora. Porque a palavra tem poder. É que nós ativamos a palavra com a nossa fé. E a manifestação que é a verbalização. Olha só como a palavra, ela reverbera. O que eu estou usando aqui? O microfone, ó. Se eu falar sem microfone, vocês não vão me ouvir bem. Mas quando eu falo no microfone, o microfone amplifica. Quando eu falo a palavra em Cristo, quando eu falo a palavra que está na palavra aqui de Deus, está na Bíblia, e crendo, isso que eu estou dizendo vai amplificar, porque é poder de Deus para as nossas vidas. E quando isso amplifica, ela vai chegar e vai tomar o espaço da doença, vai tomar o espaço do sofrimento, vai tomar o espaço, queridos, aonde o inimigo está prejudicando você, e aí ela vai ser preenchida, aquele espaço vai ser preenchido com a palavra e a manifestação da palavra. Vai manifestar. Ele é um Deus que opera para aqueles que creem nele, aleluia. E qual a frequência que eu tenho que manifestar a palavra sempre? É sempre. Como Jesus falou, batei, batei, buscai, buscai, pedi, pedi, sempre. Sempre. A frequência é sempre. Não é só quando você vem na igreja domingo, é sempre. O Senhor está lançando a você, no seu coração, na sua mente, uma palavra. E aí você vai pegar essa palavra, primeiro você vai preencher o seu ser com ela, vai se hidratar com essa palavra, e aí você vai começar a manifestar essa palavra quando? Sempre que é necessário, preencher o espaço, frequentemente você vai manifestar a palavra, todos os dias, irmãos, eu oro, Senhor, livra-nos do mal, que é a oração que Jesus nos ensinou, foi a oração que Jesus fez, antes de ir para a cruz do Calvário. Senhor, eu não peço somente para esses que o Senhor já me deu, mas peço por aqueles também que virão por meio da palavra. Olha só o poder da palavra. Eu preciso lançar a palavra para que outros também venham. Então Jesus orou por mim. Eu falo, Senhor, eu me aproprio da sua palavra que foi falada lá há 2000 anos atrás. Antes do Senhor ir para a cruz do Calvário, eu tomo posse dessa palavra. O Senhor me livra e nos livra do mal. Me aproprio da palavra. Frequentemente, todo dia, porque o mal está aí, está à porta. Todo dia nós vemos a manifestação do mal. Covid está aí,
Então qual é a minha oração? Senhor, nos imuniza com o teu sangue. Qual é a maior vacina que tem na face da terra? É o sangue de Jesus, meu irmão. É o sangue dele. Senhor, nos imuniza. Põe a tua vida em nós, Senhor. Põe a tua vida em nós, Senhor. Está escrito, irmão. Com que frequência? Sempre, 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 sempre. Ah, pastor, pegou Covid. Ore para o Senhor te curar. Eu não posso conformar com as coisas do mundo, com esse século. Eu tenho que operar na palavra. E aí manifeste atos proféticos. Isso é muito interessante. Comece a antecipar a realidade. Aleluias. O que você faz quando você pega o óleo e unge? O poder está no óleo? Não, queridos. Isso aqui é um azeite que foi comprado, alguém foi lá e prensou, mas quando nós oramos, nós o santificamos. Nós colocamos ele diante do altar, e aí nós vamos exercer e manifestar aquilo que a palavra de Deus nos falou. Olha, se tem algum enfermo, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Está escrito. Então o que é o óleo? É um ato profético. O que o óleo representa? Representa o Espírito. Lá no Velho Testamento fala assim, olha, a unção ela quebra todo o peso, ela quebra todo o jugo. Aleluias. Então, isso é algo que eu estou fazendo, professando, profeticamente, aquilo que eu espero acontecer, porque eu estou falando, eu estou preenchendo o vazio, o espaço, com a palavra. E com que frequência no tempo? Sempre, frequentemente, enquanto nós estivermos aqui, falando, e aí, profeticamente, manifestando, crendo. Quando o pastor chama, irmãos, eu convido para vir aqui à frente, que nós vamos orar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um ato profético. Eu estou indo em direção à promessa. Eu creio naquela palavra, e por isso eu me levanto e caminho em direção à promessa. Então são atos proféticos. Eu preencho o espaço com a palavra. Eu preencho o tempo com a frequência, sempre, 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 sempre. E manifesto já crendo que aquela realidade que está na palavra vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Daí a manifestação. Por isso que existem, irmãos, às vezes os utensílios. Por isso que às vezes Deus manda fazer algumas coisas, já antecipando aquilo que Ele vai realizar, aquilo que Ele vai manifestar. O Senhor fala, olha, guarde o Shabá. Por quê? Manifestando o milênio, aquilo que Ele vai realizar. Sempre, no milênio, totalmente com Ele, em paz com Ele, eternamente com Ele. Olha, façam as festas. O que o Senhor está falando? Ele está antecipando tudo aquilo que Jesus fez através do seu sacrifício. Ele está também manifestando tudo aquilo que acontecerá no futuro. Então nós começamos a nos acoplar ao céu. E nós começamos a andar de acordo com o céu. Nós começamos a ser a geração que manifesta a palavra nessa terra. Aleluia. E aí o Deus que falou para Moisés, fala lá, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Agora fala o teu nome. Fala o teu nome. O Deus de... Fala o teu nome, irmão. Fala o teu nome aí, o Deus de... Fala o teu nome, o Deus de... É o Deus que você serve. Porque você é a geração hoje, aonde o nome do Senhor Yahweh está sobre a sua vida, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue inocente, sangue sem pecado, para nos salvar. Aleluias, aleluias. Geração, olha que privilégio, olha que privilégio. Às vezes eu fico parado pensando, Senhor, o Senhor é maravilhoso, que privilégio. E nós estamos aqui na fase de preparação para entrarmos na glória eterna com Ele. Aonde esse vislumbre das coisas celestiais, nós vamos ter isso pleno e eternamente. Por isso que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. De jeito nenhum. Olha para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Olha para Ele. E aí eu queria encerrar dizendo, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, o deu, em ato de amor, para que ele indo para uma cruz, destinada a assassinos,
malfeitores. Ele sendo inocente, ele se entregou por mim e por você. Então o Deus que não poupou o seu próprio filho, não tem impossível para que ele não possa realizar na minha e na sua vida. Aleluia. Por isso que eu e você temos que ser a geração onde nós professamos, nós confessamos, nós manifestamos a água da vida. Aleluia. Vamos colocar em pé?